Ele foi o Papa mais extraordinário que a gente teve, porque foi o Papa menos visceralmente vinculado ao cristianismo e muito mais crente na humanidade e na graça de Deus espalhada sobre todo e qualquer ser humano em qualquer lugar da face da Terra. Essa é uma perda irreparável. Caramba. Jesus é uma figura completamente estranha e alienígena ao cristianismo. O cristianismo é romano. Sim. Ele é do Império Romano. Ele é filho, não da manjedoura de Jesus, mas do trono do imperador Constantino. Sim. Ele é o maior sincretismo que já se fez na história humana, é o cristianismo, que pegou tudo o que você tinha no mundo egípcio, no mundo grego, no mundo romano, greco-romano que já estava fundido, e com os interesses políticos de um império esfacelado, já dividido entre Oriente e Ocidente, com rupturas irreconciliáveis e brigas fratricidas no seio do império, aí surge um escriba chamado Lactâncio, que diz a Constantino: olha, a tua única esperança é ter um ente social com capilaridade imperial suficiente, espalhado pelo império todo, para ser um ponto de convergência. E eu sou membro dessa fé. Aí falou do Evangelho, que existiu 3 séculos. Com todos os problemas que ele tinha, ele viveu 3 séculos, no mínimo, com pureza humana. Você tinha divergências de pensamento, de teologia, você tinha os cristãos gnósticos, puxando mais para um lado ou puxando para o outro, os cristãos judaicos e judaizantes, puxando mais para a linha sacerdotalista do judaísmo ou para as teologias judaicas, e você tinha os grupos de natureza mais paulina, com uma desenvoltura do evangelho, de cristocentrismo maior. Eram as coisas que existiam antes, e alguns prelados e subdivisões dessa fé, incluindo o mundo copta no Egito, o que se esparramou pelo Oriente Imediato como concepção da fé em Jesus, mas sem aquela convergência total para uma figura central, muito menos de um imperador que fizesse essa síntese dominante do processo inteiro. Não é à toa que a maior expressão do cristianismo seja católico romano. Sim. E é triste que, no meio disso, ontem a gente tenha perdido um dos últimos espécimens livres do acachapamento do cristianismo. Ele foi o Papa mais extraordinário que a gente teve, porque foi o Papa menos visceralmente vinculado ao cristianismo e muito mais crente na humanidade e na graça de Deus espalhada sobre todo e qualquer ser humano em qualquer lugar da face da Terra. Essa é uma perda irreparável, porque o que o cristianismo propõe acaba sempre em guerra. Sim. A convergência, a finalização do processo humano no cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo, sim, nem sim. com Jesus, mas com o Império Romano, com Constantino, e na Rússia com o patriarcado russo, na Grécia com o patriarcado grego, no Egito com o patriarcado copto, cada um com os seus próprios papas, mas nenhum deles atingiu proeminência tão significativa quanto o papado romano e o papado russo, por causa da nuclearidade da Rússia, é que ele tem uma força muito grande, e também o patriarca russo é um dos maiores oligarcas do planeta, é um cara bilionário. Acima dele lá você tem o Putin, que é o ente mais rico
da Rússia atual. Mas, em todas as perspectivas, você veja que esse pessoal fala em destruição do planeta como se fosse o último passo para uma grande reconstrução universal. Porque se ficar tudo bem, tudo em paz, não dá certo. Eles precisam ter sempre alguma guerra, ameaça, perspectiva de enfrentamento uns dos outros. E as escatologias, que são as doutrinas das últimas coisas de todos esses grupos, são completamente destrutivas. O mundo que você vê nos ambientes ficcionais produzidos no cinema e na literatura é pequeno, perto do que existe de potencial de realização simultânea de todas as ficções já produzidas no planeta, só que convergentes para um acontecimento único. Então você vê Mad Max, ou de um lado, ou você vê Blade Runner de outro, e você pode sair juntando todos. Eles vão e estão acontecendo todos num pacotão só. Eles vão ter configurações diferentes, em geopolíticas diferentes, mas eles vão acontecer simultaneamente como desgraça concomitante no planeta todo. Então, eu não vejo a religião como qualquer coisa a não ser como combustível para a nossa pior perspectiva de futuro. Porque, você veja, tudo começou com religião. O primeiro homicídio histórico foi um fratricídio. É verdade. Foi Caim matando Abel por causa de Deus, por causa de culto, de liturgia, de quem que Deus gostava mais, qual é a religião que chega mais perto de Deus. Ah, não, Abel, Deus gostou mais de Abel, então vamos matar Abel, desgraçado. Porque Deus é o tema da morte na humanidade. Então, eu não vejo que absolutamente nada mudou nem mudará. Continua tudo apenas se complexificando de uma maneira extraordinária, mas é numa direção autodestrutiva que a gente caminha todo dia. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!